Abacuque capítulo 2, a partir do verso 2. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio será envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e os seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou ruínas de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiro contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, e que as nações se afadigam em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-o com o seu furor, até que fique bêbado para lhe contemplar a sua nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba, você também, e exponha. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e os seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas não respira. Verso 20 e último: o Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Abacuque capítulo 2, do verso 2 ao verso 20, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: a resposta divina. A resposta divina. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês para consagrar esse momento ao Senhor. Se você puder, aqui ou em casa, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra, e pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Nos livre, Senhor, de falar o que achamos, o que pensamos ou o que é mais fácil,
e sim que possamos falar aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor quis ao inspirar o profeta nesses sagrados escritos. Como precisamos das suas respostas. Todos nós, de alguma forma, de maneira desesperada ou de maneira calma, nós precisamos de uma resposta do Senhor. Então que hoje, mediante a palavra do Senhor, o Senhor possa nos responder, porque cremos que o Senhor é um Deus que responde perguntas. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. A resposta divina, a resposta divina. Você tem perguntas para Deus? Você tem perguntado as coisas para Deus? Existem muitas pessoas que têm feito perguntas a Deus. Existe um profeta aqui que perguntou muito para Deus. Nós vimos no sermão passado, quando as dúvidas chegam. Foi esse o título do sermão, expondo o capítulo 1. Um profeta, mediante vários acontecimentos da sua nação, ele está cheio de dúvidas, ele está cheio de perguntas para Deus. Mas seja o profeta Abacuque, seja eu ou você que temos dúvidas e perguntas para Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Existe um Deus a qual nós cremos. Existe um Deus que é o Deus bíblico, que Ele é um Deus que responde perguntas. É um Deus que não tem problema com perguntas, como muitos outros por aí têm, mas é um Deus que nos responde. É isso que nós vamos ver no texto sagrado de hoje. Esse texto é somente a resposta do Senhor para o profeta em suas dúvidas. O capítulo 1, ele é dividido em uma queixa do profeta, uma resposta do Senhor e outra queixa do profeta. O capítulo 2, diferentemente do 1, é somente a resposta do Senhor. E o capítulo 3, que vamos ver na próxima semana, nós vamos ver uma oração, salmos do profeta Abacuque. Então, meus irmãos, o profeta tinha vários questionamentos. Ele tinha vários questionamentos por causa daquilo que estava acontecendo com a sua nação. A nação de Judá, por não seguir os preceitos do Senhor, por simplesmente abandonar os princípios de Deus, por não ligar para as advertências de Deus por causa desse abandono, enfrentou um severo juízo. E Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Em muitos momentos a gente não entende. E Ele o usou para disciplinar o seu povo, o pior inimigo do seu povo. Ele usou os babilônicos para disciplinar Judá. E isso não entrou na cabeça de Abacuque. Ele falou assim, como assim? Ele nem questionou se deveria ou não ser disciplinado, porque se ele tivesse consciência, ele sabia que merecia, porque a nação se apartou do Senhor. Mas ele questionou a forma que Deus agiu. E aí então Deus mostra que usaria os babilônicos. E ele fica indignado. Mas agora nesse capítulo 2 ele vai mostrar que os babilônicos, sim, eles seriam usados por Deus para disciplinar o seu povo. Mas os babilônicos, pelos seus próprios pecados, também seriam disciplinados por Deus. O resumo desse capítulo, ou melhor, o resumo desse livro é o verso 4, que daqui a pouco nós vamos analisar de maneira mais detalhada, aonde fala, o justo viverá pela fé, ou em algumas versões, pela sua fidelidade. É isso que o Senhor quer apontar para mim e para você, que Ele não perdeu o controle de nada, que Ele está no seu trono, que Ele é soberano, independente do que tenha acontecido, meu irmão. E eu e você, como justificados por Ele, justos nele, nós temos que viver por fé. Nós não vivemos por vista, nós não vivemos pelo aquilo que está acontecendo necessariamente, pelas projeções desse mundo. Nós vivemos pela palavra de Deus e principalmente pelo Deus da palavra. Os babilônicos seriam usados por Deus, mas também disciplinados por Deus. Abacuque, ele recebe essa resposta, que é uma resposta de alento, é uma resposta de tranquilidade, é uma resposta de confortar o coração dele. Por isso que no capítulo 3 ele traz uns salmos, ele traz um louvor a Deus.
algo que nós aprendemos na semana passada, mas é pertinente recapitular. Deus sempre nos responde. Sim, o nosso Deus é um Deus que responde, mas entenda algo: Deus nem sempre responderá da forma que você quiser. Talvez você quer um sim, Deus te dá um não, e é isso. Eu e você temos que entender, porque talvez você está achando que Deus não te responde simplesmente porque Ele não fala o que você quer. E Deus não é manipulável, as pessoas são manipuláveis. Talvez os nossos pais, os nossos funcionários, os nossos patrões, os nossos amigos, a gente consegue manipular. Deus não, Ele é um Deus soberano, e em muitos momentos Ele está nos falando não. Em muitos momentos você quer ir para a direita, Ele está falando vai para a esquerda, e aí Ele está te respondendo e você está achando que Ele não está te respondendo. Então o problema não está em Deus, o problema não está no silêncio de Deus, o problema está em você aceitar a resposta dele. E essa que foi a resposta para o profeta. E aí, nessa resposta de hoje, nós vamos ver um tom acalentador, um tom de conforto para o profeta em apuros. Então que esse sermão de hoje ele possa nos levar à fé, ele possa nos levar a ter essa fé firmada na rocha que é o nosso Deus, e independente do que acontecer conosco, porque no mundo tereis aflições, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós vamos permanecer até que o Senhor venha. Mas essa fé, ela está completamente ligada com o entendimento das respostas divinas. Então, analisando as respostas divinas para Abacuque, eu creio que o Senhor vai te responder muitas coisas, ou você vai relembrar de coisas que Ele já te respondeu e você não tinha entendido. Amém? Vamos ver mais uma vez, verso 2 diz assim: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Então a ordem do Senhor, mediante essa ordenança, essa visão que Ele ia dar, essa direção que Ele ia dar para o profeta, era escrever em tábuas. A ordem aqui, o propósito aqui era orientar aquele que estava lendo, para não ficar somente numa palavra audível, e sim em algo escrito. Mas de maneira específica, Deus queria que isso ficasse registrado, porque aquilo que Ele falaria não iria acontecer de maneira imediata, mas iria acontecer no futuro. E Ele no futuro queria que essa profecia fosse preservada para ser comprovada, para Ele mostrar o caráter dele, que Ele avisou muito tempo antes, e no tempo certo aconteceu. Ele queria mostrar a veracidade da sua palavra. Era uma mensagem muito importante para Deus e para o seu povo. O Senhor quer que a resposta dele seja vista por todos. O nosso Deus é um Deus que não tem por que esconder as coisas. O nosso Deus é um Deus claro. O nosso Deus é um Deus que fala tudo. Ele não precisa esconder, como alguns líderes gostam de esconder algumas coisas, como alguns representantes gostam de alguma forma burlar e sempre dar um jeitinho meio macabro, estranho. Não, nosso Deus é luz, Ele anda na claridade, Ele é a própria verdade, Ele não precisa responder às suas respostas. Quem tem problema em esconder é quem de alguma forma tem alguma coisa errada, porque quem tem essa tranquilidade de saber que está fazendo a coisa certa, responde de maneira clara, trazendo para nós, mediante o que ele fez. Aqui Abacuque, ele vai escrever uma visão específica que o Senhor daria para ele. Mas nós cremos como cristãos, principalmente protestantes, que o nosso Deus seja dessa forma assim, pega e escreva, seja maneira de inspirar o conhecimento e a vivência. Nós temos 66 livros inspirados. Então, o primeiro ponto que eu quero apontar para você, analisando o verso 2, que a principal resposta de Deus para a sua vida está na Bíblia. Não tem como você procurar e pastor, Deus não está falando comigo, pastor, não estou entendendo, pastor isso, pastor aquilo, mas você não abre a Bíblia. O mais triste que nós temos na cristandagem de hoje em dia é homens e mulheres indo atrás de profetas para dar uma palavra de Deus para ele ou para ela e não abrir a Bíblia. Se o profeta estiver no outro lado da cidade, nós vamos a pé,
se não tiver dinheiro para onde? Mas a Bíblia que a gente tem, a gente não abre. Como que você quer resposta de Deus sem abrir a Bíblia? Nós cremos que é a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. E por mais que Deus pode usar pessoas, e por mais que Deus pode testificar algumas coisas no nosso coração, o principal meio dele se comunicar com o seu povo é através da palavra de Deus. Como, meus irmãos? Eu e você ansiamos por respostas de Deus sem abrir o livro sagrado. Eu e você que queremos e ansiamos as respostas de Deus, nós precisamos ir para a palavra. Esse verso também me chama a atenção, e isso vai para mim como pregador, mas para todos vocês, porque a missão de pregar é para todos, não somente para pastores. É que Deus quer que a sua resposta seja vista por todos. Meus irmãos, Deus quer que a sua palavra seja conhecida por todos. Por isso, nós não podemos escondê-la. E nós comemoramos ontem 507 anos da Reforma Protestante. Um desvínculo que nós vivemos com a outra instituição que simplesmente prendia a Bíblia, simplesmente não disponibilizava a Bíblia. E de vários movimentos que a Reforma fez foi disponibilizar a Bíblia para o povo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu e você como cristãos, nós temos a missão de espalhar as respostas de Deus para as pessoas, que está aqui nesse livro sagrado. Por isso, meus irmãos, do pouco que você sabe, pode ser uma resposta para alguém. O pouco que você... Eu só sei João 3,16, amém, você já sabe muita coisa. Proclame isso, fale isso para as pessoas. O Senhor quer que a sua palavra, que as suas respostas seja propagada. Entenda essa realidade. Abacuque tinha que registrar para todos ver. Nós temos que agora só proclamar, porque nós não registramos mais, porque já está tudo registrado. Proclame a palavra de Deus. Mas aí o verso 3 diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado, ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O Senhor fala para Abacuque de uma visão que acontecerá. Independente do tempo do cumprimento, Deus queria enfatizar para Abacuque: Abacuque, vai se cumprir essa palavra. Eu estou falando a verdade, então vai se cumprir. De alguma forma, pode demorar um tempo na ótica do profeta, porque Deus não demora, Deus vem no tempo certo. Pode ser um pouco lento por causa disso ou por causa daquilo, mas no tempo certo irá acontecer. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. O juízo de Judá, da nação de Abacuque, ia começar em breve, mas o juízo dos babilônicos ia demorar um pouco, mas Deus queria cravar: vai acontecer. Abacuque, como nós, ansiosos que somos, ele queria antecipar os acontecimentos. Ele queria que os babilônicos fossem destruídos de maneira imediata, o mais rápido possível. Mas ele tinha que entender algo que eu e você temos que entender: existe um tempo certo para acontecer todas as coisas. Não é sobre o seu tempo, meu irmão, não é sobre o meu tempo. Tem coisas que eu já queria viver, eu oro, eu peço ao Senhor, mas não chegou ainda, e amém. Mas olha que coisa interessante, tem coisas que há anos eu queria viver, e há anos eu não vivia, mas hoje eu vivo. Então tem um tempo certo para tudo, meu irmão. O melhor é descansar em Deus, é não andar ansioso por causa do dia da manhã, porque você fica pensando no amanhã, isso que é ansiedade, e não vive o hoje, sendo que você só tem um hoje. Amanhã a gente nem sabe se vai estar vivo. Por isso eu e você temos que descansar em Deus. E algo que eu falo: se Deus, não alguém com a barriga cheia, com o microfone na mão para te agradar, se Deus te prometeu algo, vai acontecer. Descanse. Promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Para nós que estamos dentro do tempo, porque Ele está fora do tempo, que entre aspas demora, mas saiba, Ele está nos preparando, nos forjando. No tempo certo vai acontecer o que tiver que acontecer. Nós só temos que perseverar, nós só temos que permanecer aonde Ele nos colocou.
Abacuque tinha que entender essa realidade. Eu e você temos que entender essa realidade. No tempo certo acontecerá. Então, é essa a resposta de Deus para mim e para você. No tempo certo vai acontecer. Quando falamos de promessas, automaticamente estamos falando sobre espera. Muitos, em meio à espera, não esperam e se precipitam e fazem coisas que Deus não fez e atrapalha tudo. Meu irmão, espera em Deus, descansa em Deus. Como nós falamos e vamos ver agora, o justo vive pela fé. E aqui nós vemos o verso 4. E antes, ou melhor, vamos ler primeiro o verso 4. Está escrito assim: escreva: o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Aqui nós temos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que vive pela fé e o que vive pelos seus próprios prazeres. Deus vai mostrar um contraste entre os dois. Existe uma diferença entre o ímpio e também entre os justos. Os perversos aqui são os babilônicos, os ímpios aqui são os babilônicos, e os justos são os de Judá, que permaneceram no Senhor. Os ímpios têm alguns caminhos que vão os levar à morte e à derrota, mas os justos que vivem pela fé serão conduzidos à vida e também à vitória. Em resumo, o que esse verso quer nos trazer é que Abacuque, mediante a sua crise, ele seria confortável, ele seria tranquilizado, porque Abacuque, essas pessoas que você está com crise porque elas estão vencendo hoje, elas serão destruídas, mas você e todos os justos, todos que vivem pela fé, serão restituídos, serão preservados. Então isso tinha que marcar algo no coração de Abacuque. Eu tenho que viver pela fé e não pelo que vejo, e dar uma certeza de vitória para Abacuque, mesmo sendo no futuro, e de derrota para os babilônicos. Eu te pergunto, quem é você? Você é ímpio ou você é justo? Você é babilônico ou você é o povo de Judá? Você é Abacuque? Você é alguém que vive longe dos princípios de Deus? Ou você é um homem ou mulher de Deus que vive com os princípios de Deus e com os Deus dos princípios? Quem vive com justo sobreviverá. Quem vive como ímpio cairá eternamente. E a pior queda não é somente nesse tempo. E a melhor salvação não é somente nesse tempo. Quando nós falamos sobre essa realidade, estamos falando sobre eternidade, meus irmãos. Existe um céu e existe um inferno. Essa é a realidade da fé cristã. E os justos serão enviados para o céu, e os injustos, no caso os ímpios, serão enviados para o inferno. Por isso eu e você temos que refletir quem somos. E por isso que, se somos justos, por mais que possamos passar por tribulações no nosso tempo presente, nada se compara com a glória que há de ser revelada. Nada se compara com ser um cidadão do céu e ir para a Nova Jerusalém. Por mais que possamos sofrer aqui, existirá um lugar que não vai haver morte, choro, nem dor. E por mais que muitos podem prevalecer em nossos tempos, achando que está ganhando tudo e todos, se eles não estiverem em Cristo Jesus, eles serão condenados eternamente. Por isso eu e você temos que ver por fé. Por isso eu e você temos que descansar em nosso Deus. A confiança, meus irmãos, em Deus, ela traz vida. Mas a confiança em nós mesmos, que era o caso dos babilônicos, traz queda. Por isso eu te pergunto, em quem você confia? Será que você confia em Deus mesmo? Ou você confia na força do seu braço, no seu poder aquisitivo, no seu network? Em quem você confia, meu irmão? Não, eu sei que você canta que confia, eu sei que você canta muito, eu confio em Deus, mas eu quero saber se você vive como quem confia em Deus. Alguém que realmente, quando a crise chega, Senhor, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor. Abacuque deveria confiar, porque o justo confia, porque o justo vive pela fé. E aí, vamos analisar rapidamente o ímpio e o justo. O ímpio primeiro, nós já lemos, ele fala que, o texto aponta que eles têm na verdade desejos que não são bons. A resposta divina aqui para Abacuque sobre os babilônicos é que os babilônicos eram pessoas autoritárias, ou melhor, egocêntricas, pessoas
soberbas, pessoas que não são retas aos olhos de Deus, pessoas que logo perecerão. E meus irmãos, qual que é a resposta de Deus para nós? Nós temos a resposta de Deus para Abacuque, mas como aplica para nós? Aplica para nós que estamos sofrendo injustiças. É eu e você entender que já sofremos, ou se estamos sofrendo injustiça, que Deus está vendo. Deus não está indiferente. Deus talvez não agiu ainda por causa que existe um tempo para tudo, lembra? Mas Ele está vendo. E um dia a casa dos babilônicos cairá. E um dia aqueles que, se for da vontade do Senhor, que tem tramado contra nós também, cairá. Eu e você temos que descansar num Deus que tudo vê, com Deus que está no controle de tudo. Mas um alerta para mim e para você é: se somos essas pessoas soberbas, essas pessoas que confiam em si mesmo, essa pessoa que confia na força do seu braço, quem vive assim logo perecerá. Mas e o justo, pastor? O justo, ele vive pela fé. Meus irmãos, essa citação de Abacuque 2, verso 4, ela é muito importante, tão importante que ela é citada em 3 textos do Novo Testamento. Anota aí depois e você confere. Romanos 1,16, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38 faz a citação de Abacuque 4, ou melhor, 2,4, Abacuque 2,4, que fala que o justo vive pela fé. Porque nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos por causa da fé. Não é por causa das nossas obras, não é por causa que somos pessoas boas, não, é por causa da fé. E o que nós fazemos é por causa que nós já cremos em Deus, e aí sim nós temos boas obras. Então o justo, ele confia em Deus. O justo, ele crê nas promessas de Deus. O justo, ele descansa, porque no tempo de Deus, os propósitos de Deus para a vida deles logo irá acontecer. Abacuque está em crise, Abacuque está desesperado, mas Abacuque recebe uma resposta divina que ele precisava. A resposta: Abacuque, creia em mim, descansa em mim. A resposta divina para mim e para você, meu irmão: tenha fé. Independente do que você está passando, a resposta de Deus para as suas perguntas é: tenha fé. Descanse em Deus, confie no Deus Todo-Poderoso. Depois de trazer essa realidade, o profeta, o Senhor aqui, ele vai trazer algumas condenações de maneira específica dos babilônicos. E a partir nós vamos ler o 5 e o 6 agora, mas a partir do 6 até o 19, nós vamos ver 5 ais divinos. E ai sempre era uma palavra de juízo. Toda vez que você vê na Bíblia ai e alguma coisa posteriormente, é uma palavra de juízo. É Deus condenando o povo. E aqui ele vai lançar essa palavra de juízo então contra os babilônicos. E agora no verso 5 e 6 nós vamos ver a ilusão das riquezas. Cuidado, verso 5 e 6 diz assim: de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ela é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e junta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão deles com canções de zombarias e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Então aqui nós vemos a ilusão da riqueza. Os babilônicos são condenados por Deus por sua ganância excessiva, por sua ambição excessiva por conquistar. E eles não só conquistavam, e a ganância é um pecado, nós temos que vigiar como cristãos, mas eles conquistavam de maneira errada. Eles conquistavam coisas que não era dele. E aí o Senhor fala que a casa deles vão cair, que a conta deles vai chegar, que a riqueza, que o dinheiro é uma ilusão. A resposta divina para você que confia na riqueza é que você está sendo iludido. O nosso Deus, esse Deus que responde perguntas,
Ele está nos convocando como filhos dele, como povo dele, a confiar nele e não no dinheiro, a descansar nele e não nos nossos recursos, e não enquanto nós temos no banco. Nós temos que confiar no nosso único e verdadeiro Senhor. A riqueza é ilusão. Nós vivemos uma realidade dessa. Se você for honesto, você vai lembrar. Há anos atrás vivemos uma pandemia, um vírus microscópico que matou bilionários, matou milionários, matou pessoas famosas. Porque a gente acha, não, é porque eu vivo no SUS e é por isso que morreu. É porque eu não sou conhecido, por isso que morre. Não. Esse vírus mostrou que seja o pobre também morreu, mas o rico também morreu. Que a confiança de ninguém pode estar em uma bolsa de valores dos Estados Unidos, que não pode estar no conhecimento de alguém, e sim, nós que cremos no Senhor, a nossa confiança tem que estar nele. Ele mostra, usando o exemplo dos babilônios, que a riqueza é uma ilusão. Eles adquiriram, eles estavam cheios de dinheiro, mas um dia chegaria o tempo que eles iam ficar sem nada, e a nação, e o reino, e o império babilônico não existe mais. Essa palavra se cumpriu. Meus irmãos, não confie na riqueza, confie em Deus. Então a resposta de Deus para você, que tem perguntado a Ele acerca de bens materiais, sobre dinheiro, sobre isso, aquilo: meu filho, confia em mim. O Senhor quer que possamos confiar nele e não nas falsas riquezas. Mas o verso 7 e 8 diz assim: não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restarão o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e os seus habitantes. Aqui nós temos a retribuição divina para o erro do passado. Deus deixa claro para Abacuque que ele iria retribuir toda a maldade que os babilônicos fizeram. Tudo que o babilônico fez, Deus iria julgar no futuro. A resposta divina para mim e para você que procuramos uma resposta é: primeiro, você que cometeu erros sem arrependimentos, se você permanecer sem arrependimento, a consequência chegará. Deus está vendo tudo, Ele vê tudo. E a outra resposta, agora sim, para acalentar o nosso coração, se a primeira é para nos gerar temor, a segunda para acalentar, é você que sofreu com os erros da pessoa. Creia, Deus está vendo tudo. Deus está vendo, meu irmão. Parece que Deus não está vendo. Parece, Senhor, eu sou seu filho. Olha o que está acontecendo. Pode até parecer, mas não é a verdade. Ele está vendo tudo e todos. E Ele está vendo tanto que Ele traz com detalhes as atrocidades dos babilônicos. Somente alguém que está vindo que vê com detalhes, não é? Então, meus irmãos, descanse se você está no lado certo, porque se você estiver no lado errado, você é o maldoso da história, se arrependa. Mas se você está sofrendo maldade, descanse, porque Deus está vendo. Deus está vendo. E essa resposta deve acalentar o seu coração. Verso 9, 10 e 11 diz assim: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho à ruína, ou melhor, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa, pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede, as vigas responderão do madeiramento contra você. Aqui nós vemos o juízo de Deus contra os que obtêm lucros injustos. Os babilônicos, eles adquiriam coisas de maneira injusta, e Deus iria trazer o juízo sobre eles. Eles despertaram a ira de Deus. O Deus que tudo vê está vendo tudo. Mas algo interessante que o profeta traz para nós é quando ele fala no verso 11 que as pedras clamarão da parede. Então a parede clamarão.
que ele está querendo nos mostrar? Se os atos desses falhos, dessas pessoas errôneas, não conseguem fugir da parede que viu, quanto mais do Deus que tudo vê. Se as paredes estão vendo os pecados deles, quanto mais o Deus que tudo vê. Meus irmãos, eu e você temos que ou nos desesperar com isso, ou descansar nisso. Como assim, pastor? Deus tudo vê. Se você está fazendo coisas erradas, Deus tudo vê. Por mais que o seu pastor não saiba, a sua esposa, o seu esposo, o seu patrão não sabe, o seu funcionário não sabe, Deus sabe. Então, se desespere mesmo, se arrepende quanto antes. Mas ao mesmo tempo, se você está sofrendo, você tem que descansar, porque existe um Deus que tudo vê. Se você é injusto, a sua conta vai chegar. Mas se você é injustiçado, Deus está vendo, e no tempo certo a justiça chegará. É essa a resposta divina para você que está passando por dias maus, para você que está sofrendo injustiças. A resposta de Deus para nós é que Ele tudo vê. O verso 12, ele diz assim: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crimes. Somente aqui. Aqui nós temos o ai dos sanguinários. Os babilônicos, meus irmãos, eles eram sanguinários. E eles seriam condenados pelo Deus Todo-Poderoso. A reflexão que fica para nós é você que tem machucado as pessoas. Deus está vendo essa atitude sua. E se você não se arrepender, o juízo dele virá sobre você. Mas ao mesmo tempo, como nós estamos fazendo, você que tem sofrido machucados, você que tem sido perseguido, você que tem sofrido, creia que o juízo de Deus chegará para os seus perseguidores. Deus é um Deus que tudo vê, e Ele não está isento e deixando de ver, seja o seu erro, seja o seu sofrimento. Creia em Deus, descanse em Deus. Abacuque tinha que entender isso. Eu e você temos que entender isso. Essa é a resposta de Deus para nós. Creia, Deus está vendo tudo. Mas o verso 13 e 14 traz algo interessante, um verso até que a gente conhece bastante por causa dos louvores, diz assim: acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, e que as nações se afadigam em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Aqui nós temos essa realidade. Deus, Ele é soberano, e Ele está assegurando para Abacuque, entenda essa promessa, que por mais que os sanguinários, que os injustos, que os fraudulentos babilônicos, eles tentam uma glória por meio da injustiça, da opressão, do sangue, da espada, eles na verdade iriam experimentar a ruína, e nós vamos ver posteriormente, mas a glória da terra não seria enchida com a glória dos babilônicos, e sim com a glória de Deus. Ele é o único digno de receber honra, glória e louvor, e Ele encheria a terra com toda a sua glória. Abacuque, descanse, porque uma das crises de Abacuque era isso: como a Babilônia está em ascensão, como esse povo ímpio está crescendo. Deus descansa o coração de Abacuque e fala: Abacuque, eles vão ser destruídos, mas a terra será cheia não da glória dos babilônicos, e sim da minha glória. Meus irmãos, Abacuque tinha que descansar nessa promessa. Eu e você temos de descansar nessa promessa. A destruição da Babilônia iria acontecer em breve, mas a glória do Senhor iria se estabelecer pelos séculos dos séculos. Quando fala da glória de Deus, está falando da santidade de Deus, do caráter de Deus, dos princípios de Deus, da fama do nosso Deus. Eu creio que ela, de alguma forma, se cumpre com a pregação do Evangelho até os confins da terra. Muitas pessoas, algumas ainda precisam ser alcançadas, mas muitas já ouviram falar da glória desse Deus a qual nós cremos.
a terra está cheia da glória de Deus. E estará mais quando eu e você nos levantarmos para pregar o Evangelho. Quando eu e você anunciarmos o Evangelho para todos que ainda não o receberam. É mediante essa promessa e esse apontamento que a terra será cheia da glória de Deus. Por isso, por mais que cantamos, e não tem problema com a música não tem um problema, não é errado, não é herética, mas não adianta cantar sem pregar, porque a terra será cheia da glória de Deus mediante a pregação do Evangelho, mediante o bom perfume de Cristo, mediante os embaixadores do reino dos céus. Por isso, meus irmãos, nós temos que espalhar as respostas divinas para esse mundo. Nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas. É assim, meus irmãos, que a terra será cheia da glória de Deus. Mas agora vamos falar da vergonha dos babilônios. Verso 15, 16 e 17 diz assim: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando com o seu furor, até que ele fique bêbado, para que se contemple a sua nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violências contra as terras, cidades e os seus habitantes. Aqui nós temos uma pergunta que o texto nos faz: vergonha ou glória? O que os babilônicos iriam enfrentar? Qual que era a prática dos babilônicos? Só para você entender. Eles pegavam os seus escravos de guerras, os seus prisioneiros de guerras, e eles os embebedavam para que eles pudessem, no caso, se embriagar e tirasse a roupa. E você sabe que uma pessoa nu, ela está expondo a sua vergonha. Essa é a maior forma de mostrar a sua vergonha, é a pessoa estar nu em público. E mediante essa prática totalmente desumana, errônea, que os babilônios faziam, Deus está falando que assim como eles embriagavam e prejudicavam as outras nações, e assim como o excesso de álcool gera vergonha para aquele que a consome, a pessoa perde o controle, a pessoa faz coisas impensáveis, eles seriam envergonhados por Deus. O próprio Deus, com a sua mão direita, sua mão onipotente, iria os envergonhar por causa dos seus erros. O que ele está falando? Babilônia, os seus erros serão retribuídos. Deus, meus irmãos, Ele é justo. Ele está fazendo com a babilônica simplesmente o que a Babilônia fez com seus inimigos, e no caso aqui, nomeando o Líbano. E eles experimentariam o que eles fizeram. A resposta do Senhor para Abacuque, a resposta divina para Abacuque: Abacuque, eu estou vendo todas as maldades dos babilônicos, e os babilônicos serão condenados. E o último trecho, mas vamos analisar com calma, ou melhor, o verso 18 e 19, nós vamos ver a inutilidade da idolatria. Ele vai mostrar que os babilônicos, eles são condenados por sua idolatria. E se tem algo presente nos nossos tempos, é a idolatria. Mas talvez não, sim, também a idolatria que você já pensou na hora que eu falei idolatria. Mas idolatria vai muito além disso. E por isso, eu te pergunto: você é alguém idólatra? Você é alguém que tem colocado algo ou alguém no lugar de Deus? Mas quando eu falo idolatria, eu estou falando muito além de imagem de escultura, que o texto vai falar de imagem de escultura, mas eu quero ampliar esse termo idolatria para várias coisas, que principalmente nós protestantes somos idólatras e não reconhecemos. Nós somos bons para condenar outras pessoas de outros segmentos religiosos como idólatras, e eu creio que muitos são mesmo, infelizmente. Mas você e eu, nós não olhamos para a idolatria do nosso coração, porque idolatrar vai muito além de uma imagem de escultura. É o que? Colocar algo ou alguém na frente de Deus.
Trazendo para os nossos dias, talvez muitos pregadores são ídolos dos cristãos. Talvez muitos cantores são ídolos dos cristãos. Talvez muitas igrejas e placas de igrejas são ídolos dos cristãos. Talvez muitos filhos são ídolos dos seus pais. Talvez o seu lazer, seja o futebol, a moda, a Netflix, não sei, se torna um ídolo no seu coração. O ídolo é aquele que você dedica tempo, aquele que você faz investimentos financeiros, aquele que você dedica a sua vida. O trabalho para muitos é o ídolo, a carreira para muitos é o ídolo. Por isso, vamos ampliar a nossa visão sobre idolatria para trazer uma reflexão para nós. Porque o que o outro está fazendo lá, a gente aqui não vai mudar eles. O que a gente consegue fazer é orar por eles. Mas não adianta ficar criticando outros segmentos religiosos. Nós temos que olhar para o nosso umbigo, olhar para os nossos erros e melhorar a partir deles. Porque se a gente não vigiar, nós somos mais idólatras do que os que nós julgamos ser idólatras. Por isso eu te pergunto, será que você é idólatra? Será que você tem colocado alguém ou algo acima de Deus em sua vida? Talvez você é idólatra e nem sabe. Mas aí sim, agora voltando para a imagem de discussão, a imagem aqui, porque isso é o que era a idolatria da época. Está escrito assim, verso 18: de que vale a imagem feita por um escultor? Um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. A pergunta que o Senhor faz é: que proveito tem um ídolo? E a resposta é clara: o ídolo é inútil. Meus irmãos, entenda algo. Ao invés de confiar no Deus Todo-Poderoso, você vai confiar um pedaço de metal, um pedaço de gesso. Ao invés de confiar no Deus Todo-Poderoso, você vai confiar no seu ídolo chamado carreira profissional. Você vai depositar a sua vida em um hobby. O que tem sido o seu ídolo e o que você tem confiado? A resposta divina para você é: o ídolo é inútil. Na hora que você precisa dele, você não tem ele. Mas na hora que você precisa desse Deus, ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Nós elevamos nossos olhos para o monte. De onde vem o nosso socorro? Que o nosso socorro vem do nosso Deus. O nosso Deus está mostrando para Abacuque, para Judá, para nós: não confie no ídolo, confie em mim, descanse em mim, confie em mim, o Deus Todo-Poderoso. O ídolo é inútil, por isso eu e você, nós não podemos confiar nele. E o verso 19, ainda sobre o ídolo, ele diz assim: ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas não respira. O Senhor está ensinando aqui para nós que o ídolo, ele não tem a capacidade de dar orientações. Não existe diálogo entre o idólatra e o ídolo. Nós temos um Deus que responde às nossas perguntas. Nós temos um Deus que nos traz respostas divinas. Nós temos um Deus que se relaciona conosco. Mas essa dádiva os idólatras não têm, porque ídolo não se relaciona com os idólatras. Ídolos não dão direções para os idólatras. Meus irmãos, as direções que você tanto anseia para a sua vida não estão nos ídolos. Não estão nos ídolos. O máximo que o ídolo pode gerar em você é confusão, é desespero, é não saber o que fazer. Mas nós cremos num Deus que nos dá a direção certa para onde nós devemos ir. Se o ídolo é inútil, existe um Deus que é totalmente útil. Se o ídolo não dá direções, existe um Deus que nos dá toda e qualquer direção. Essa é a resposta divina para mim e para você. Não confie nos ídolos. Não confie naquilo que você tem colocado no lugar de Deus. Deus é um e o único na nossa vida, Ele deve ser. E o último verso diz assim: o Senhor, porém,
está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Aqui nós vemos o grande e poderoso Deus. Aqui existe um contraste entre os ídolos mudos, os ídolos que não faziam nada, em contraste com um Deus todo-poderoso, um Deus que está no seu trono e um Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Ele é o único que merece reverência e não esses ídolos inúteis. Aqui o texto fala sobre um silêncio, é um silêncio de rendição, um silêncio onde nós mostramos com simplesmente o parar de falar que nós nos submetemos a esse soberano Senhor. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos, sobre a criação. E mediante esse trabalhar do Senhor, a resposta divina do Senhor, ele termina esse verso nos mostrando que diante da resposta de Deus, nós devemos nos calar. Nós devemos nos calar. Deus responde? Com certeza. Ele é maravilhoso e nos responde. Mas, meus irmãos, aceite a resposta de Deus. Descanse na resposta de Deus. Por mais que Ele não está falando o que você quer, mas não é sobre o que você quer, é sobre o que Ele quer. É sobre o que é melhor para você. O que é melhor não é o que você acha, porque você não sabe de muitas coisas. Ele tem o melhor para nós, para mim e para você. Para a gente finalizar essa reunião, algumas rápidas aplicações para mim e para você. Primeira delas, creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. No tempo certo, ela vai se cumprir. Essa é a resposta de Deus para você que estava em dúvidas sobre as promessas de Deus. Perguntando para Deus: Senhor, quando vai acontecer as promessas? No tempo dele. Descansa nele, creia nas promessas dele. Segunda aplicação, viva pela fé. Você deve viver pela fé, mesmo nos dias difíceis como os de Abacuque, mesmo na pior fase que talvez você está enfrentando, você deve viver pela fé. Esta é a resposta divina para você que está atribulado, para você que está desesperado. Meu Deus, pastor, não sei o que fazer. A resposta de Deus para você é: viva pela fé. Não viva pela vista, não viva pelos diagnósticos, prognósticos, as probabilidades, não. Viva pela fé no único e verdadeiro Deus. E terceira e última aplicação: se renda ao único e verdadeiro Deus. Deixe hoje a idolatria, deixe hoje a rebelião contra Deus e se renda a esse Deus todo-poderoso. Eu espero que vocês tenham entendido Abacuque capítulo 2, do verso 2 ao verso 20, o título: a resposta divina, e que a sua vida nunca mais possa ser a mesma, mediante a tudo o que o Senhor te respondeu nessa oportunidade, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.